Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos novamente os versos 25 até o 27 do capítulo 11 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Meus amados, já estudamos em reflexões anteriores, com base neste Evangelho de João, 4 dentre os 7 eu sou proferidos por Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E agora tenho me reportado ao 5º eu sou, proferido na ocasião do milagre da ressurreição de Lázaro. Milagre este que só encontramos registrado neste Evangelho. Mais uma vez, Jesus mostrou ousadia ao aplicar a si próprio o título divino Eu sou ao declarar: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao fazer esta afirmação, declarou-se Deus, pois estas palavras Eu sou se referem ao mais distintivo nome de Deus no Antigo Testamento. Não custa relembrar que, para os estudiosos, a palavra Jeová ou Iavé significa sou o que sou ou serei o que serei. O Eu sou. Este termo revela a vida necessária, aquela que não pode deixar de existir, aquela que só Deus possui. Nenhum homem poderia fazer uma afirmação como esta. Seria considerado uma blasfêmia ou uma demonstração de insanidade. Jesus, no entanto, afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Este é, por assim dizer, o mais profundo dentre todos os eu sou proclamados pelo Senhor Jesus. Com essas palavras, Jesus transmitiu uma preciosa verdade a seu respeito, a de que ele tem o poder de outorgar a vida. João, no prólogo ou prefácio do seu Evangelho, no verso 40, no capítulo 1, deixou isto muito claro ao dizer: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E é justamente esta a lição que todo homem precisa aprender. Eu, afirmou Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Meus queridos, quais são as implicações desta afirmação, desta verdade? A primeira implicação é que a vida que Jesus dá faz com que a vida física ceda lugar à vida eterna, e isso acontece mediante a transformação absoluta do ser humano. Os que vivem em Cristo compartilham da sua forma de vida divina juntamente com seus atributos. Deus duplica em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Até porque a vida eterna é uma modalidade de vida e não apenas vida sem fim. Pois, como também já afirmei em outras ocasiões, vida eterna não consiste apenas em viver para sempre, mas é antes sim a vida do eterno em nós. A segunda implicação é que o Espírito Santo nos conduz de um estágio de glória para o outro, e isto por toda a eternidade. Pois, conforme afirmou o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, vamos vivendo de glória em glória. A terceira implicação é que este dom da vida em Cristo anula toda a tristeza e temporalidade da alma humana. De maneira geral, os homens têm de lidar com a trágica realidade da morte.
quer seja a morte de pessoas conhecidas ou a de um determinado ente querido, sabendo que mais cedo ou mais tarde o mesmo fim lhes aguarda. Pois, como bem afirma Eclesiastes 7, verso 2, na casa onde há luto, ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Não existe quadro mais desolador do que este, pois a morte revela a nossa total incapacidade de enfrentá-la e de vencê-la sozinhos. Entretanto, o Senhor Jesus reverteu tudo isto mediante esta preciosa revelação que fez a Marta. Ele é a ressurreição dos mortos e a vida dos vivos. Jesus Cristo, ao declarar: "Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente", trouxe à humanidade a resposta a uma das mais inquietantes perguntas que tem sido feita em todos os tempos. O que acontece com o homem quando deixa essa existência? Jesus deixou bem claro que a existência humana não precisa necessariamente culminar na morte. Muitas pessoas nem gostam muito de falar sobre este tema, a morte, porque a morte zomba dos mortais comuns, a morte para muitos significa o fim, a extinção da vida. No entanto, em Cristo Jesus não estamos mais reféns desta dicotomia existente entre a vida e a morte. Temos, antes sim, a convergência da ressurreição e da vida. Porque todo o que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e nele crê, não morrerá eternamente. A verdadeira vida tem a ver com a plenitude de existir como Deus é e estar liberto de uma vez por todas do carrasco da morte. Por isto foi que ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Como cristãos, não negamos a morte física. No entanto, pelas lentes da verdade da vida em Cristo Jesus, reputamos a morte física como sendo uma passagem para uma existência nova e ainda mais elevada, pois passamos a viver com a vida de Cristo e a possuir uma vida sobre a qual a morte não tem mais poder. Pense nisto, alegre-se disto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que Ele é a ressurreição e a vida, declarando-se assim mais uma vez como sendo Deus e também nos dando certeza de que nele reside a vida que Ele prometeu nos dar. Sendo Ele a vida estando nele, Ele pode outorgá-la a todo aquele que nele crê. Obrigado por essas verdades. E assim como Marta, nós afirmamos: sim, Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo de Deus. Sabemos que Tu és o Senhor da vida. E por isso nós confiamos em Ti para a vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos de todo o nosso coração no Teu nome santo, Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.